Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver pela minha carinha, tá melhor, né? Gente, eu tô tão leve, eu tô tão feliz, vocês não fazem ideia. É claro que eu tô igual aquela menininha lá do Divertidamente, na mesma hora que eu tô feliz eu já tô pra baixo. Mas eu tô bem, em paz, sabe? Minha mente tá em paz, a minha cabeça, meu coração tá em paz. Gente, eu, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Nadirene Cabral, sou criadora aqui do canal e recentemente gravei e postei o vídeo do fim do meu casamento. É isso, gente, oficial, né? Porque, segundo todos os comentários, eu acho que meu casamento nunca existiu. Eu tô começando a ver que eu acho que foi só na minha cabeça mesmo. Enfim, gente, mas o motivo desse vídeo é o seguinte. Primeiramente, já peço para vocês se inscreverem no canal, já deixa o like de vocês, já vai comentando aí conforme o decorrer do vídeo, pode ir conversando, interagindo comigo nos comentários, viu? Vão tirando as dúvidas, não me importa, gente, desde que vocês comentem com respeito, sem baixaria, pode comentar, pode perguntar o que vocês quiserem, fiquem à vontade, eu não me importo, de verdade, de coração. Eu tô aqui para interagir mesmo com vocês e eu gosto disso. Me ajuda muito interagir com vocês ali nos comentários. E às vezes eu não tenho tempo de responder assim direitinho, mas eu tô lendo todos eles, tá bom? E o motivo desse vídeo é porque nesse vídeo eu tive muitos comentários tipo assim, como assim? Como assim você se casou tão nova? Meio que isso, já começou errado, tá doida? Já tá tudo errado isso aí. E realmente, gente, tudo errado. Mas eu vim assim explicar pra vocês a situação, contar um pouquinho do... Nossa, desculpa, gente, deu uma coceira. Totalmente aleatória. Gente, eu sou assim, viu, na vida real. Cada vez mais eu vou ser mais normal aqui pra vocês. O meu normal, porque eu tava me retraindo muito e isso era mais uma das coisas que tava me adoecendo. O fato de eu ter me perdido, sabe? De eu não me encontrar da forma que eu estava, eu não tava me aceitando, porque eu não era aquela pessoa. Eu não sou essa pessoa ainda. E eu tô me resgatando. A cada dia eu resgato um pouquinho de mim. Eu tô indo a fundo de todas as minhas dores, de todos os meus traumas, e eu tô analisando cada um deles. E eu tô me curando, gente, eu e Deus, porque a gente precisa disso, porque também senão não segue em frente. Nem tudo é sobre o outro, né? Muitas vezes é sobre a gente. Enfim, eu vou falar aqui um pouquinho, vou falar assim o mais resumido possível, porém detalhado para que vocês não fiquem confusos. E se vocês quiserem saber da minha vida, de mim, eu, Neudirene, como foi a minha vida, a minha trajetória, o que me levou a casar tão cedo, o antes do meu casamento, que foram só até mesmo 13 aninhos, né? Eu passei a maior parte da minha vida casada, com ele do que sem. Então, assim, vocês comentem bastante aí, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer de contar pra vocês. A minha história, já vou adiantando, tem muitos gatilhos, é uma história muito difícil, muito complicada. A minha infância foi muito triste, muito difícil. A estrutura familiar que eu tinha também não era exemplo. E, enfim, gente, se vocês quiserem saber, eu terei todo o prazer de depois conversar com vocês sobre isso. Até porque eu tô me vendo num momento da minha vida onde eu tô com 31 anos e eu preciso, gente, eu preciso analisar da raiz do problema para me curar. E essa raiz do problema vem desde a minha infância. Então, muitas vezes eu me ceguei para tudo que eu passei na minha infância, eu ignorei, eu guardei para mim e agora eu tô vendo essa necessidade de compartilhar. E eu comecei já a me abrir com minhas irmãs, já contei algumas coisas para elas, e eu cheguei num momento da minha vida onde eu não me importo mais de compartilhar, então por isso que eu tô falando, se vocês quiserem saber, eu compartilho com vocês também, até porque eu acredito que pode ajudar muita gente. E bora então lá pra história do porquê eu casei com 13 anos? Então, primeiramente, como foi pra vocês, a minha infância foi muito difícil, e a minha mãe e o meu pai, né, estavam separados. A minha mãe estava num momento muito difícil da vida. Minha mãe teve a vida muito sofrida também, onde na casa da minha mãe
tava muito complicado, sabe? Minha mãe tava passando por uma fase muito difícil e ela bebia muito, ela tava num relacionamento, não era com meu pai, né? Não que com meu pai foi alguma coisa, como eu falei pra vocês, eu posso vir nessa história e contar um pouco da minha história pra vocês depois, se vocês quiserem ouvir. Era uma bosta, né? Nós cresceu no meio de uma tragédia total, nós sobreviveu, essa é a realidade. Somos 4 irmãs, todas muito sofridas, todas nós temos problemas de ansiedade, de tendência a ser depressiva por conta da nossa história. E não que a minha mãe tenha culpa, minha mãe é muito sofrida também, é mais uma vítima aí, né, de relacionamentos abusivos, narcisistas, e ela sofreu não só psicologicamente, mas fisicamente. Várias e várias agressões, tentativa até mesmo de assassinar. Eu acho que não pode falar, não, gente. Tentativa, vocês sabem, né? Então, assim, a minha mãe é muito sofrida, isso tudo do meu pai. E nós crescemos no meio disso. Então, quando a minha mãe saiu desse relacionamento, ela saiu muito machucada, ela não teve o apoio necessário no momento, na igreja, que, gente, não tô julgando nem nada, viraram as costas, sabe, porque falaram para ela orar e esperar em Deus. Como que uma pessoa que tá apanhando, que quase perdeu a vida, vai orar e esperar que o outro mude, gente? Então, assim, minha mãe viveu isso e ela se afastou de Deus. Quando o meu pai tentou desviver ela, mesmo depois de toda a luta, de todo o sofrimento, ela se afastou da igreja, porque ela não teve o apoio, e ela começou a beber. E desde então foi muito difícil mesmo. Minha mãe sempre foi muito batalhadeira, sempre foi exemplo, é exemplo até hoje. Não é porque ela começou a beber que ela deixou de ser exemplo, não, gente. Porque eu não sou ninguém para julgar a dor dela e o que levou ela a isso. O que eu vi foi o suficiente para me saber que ela sofreu muito. Eu lembro de muita coisa da minha infância, muita coisa que ela passou. E lá atrás, quando eu era adolescente, eu tinha muita mágoa mesmo, eu sofria muito de ver ela naquela situação e não entendia o porquê que depois de se libertar do casamento com o meu pai, que foi tão difícil dela sobreviver aquele casamento, dela sair daquele casamento, por quê? Que ela não viveu feliz, só nós 5, né? Ela e nós 4, que somos 4 irmãos, como eu falei pra vocês. Por que ela colocou outra pessoa na vida dela, sendo que ela nem estava curada? Ela não era curada do casamento anterior. Por que ao invés dela ir se curar, dela procurar ajuda pra ela, dela mesma se curar, não sei, achar uma forma de ficar bem, ela já entrou no outro relacionamento. Então eu questionava muito isso porque eu não entendia, gente. Nunca tinha passado, né? Eu vi ela sofrendo e a gente questiona, porque a gente, quando a gente é criança, quando a gente tá ali na pré-adolescência, a gente tá numa fase rebelde e numa fase onde você fica indignada, tipo assim, como assim ela saiu desse casamento, ela sofreu tanto, ela é trabalhadeira, ela sustentou nós sozinha, mesmo no casamento, ela criou nós sozinha. Por que agora que ela se libertou disso, por que ela vai entrar pro mundo, sabe? Pro mundo. Ela vai começar a beber, sair para festas. Por que não ficar com nós? E também curar nós e nós 5 se unir e umas contar com as outras. Então eu questionava muito isso. Hoje não questiono mais, não questiono, porque cada um tem sua dor, cada um sofre de uma forma. Não questiono a dor da minha mãe mais, não questiono o que ela escolheu para a vida dela. Não foi bem uma escolha, né? Mas assim, não questiono a força dela, porque minha mãe é uma mulher muito forte. Só dela estar viva hoje, dela tentar, já é alguma coisa. Eu demorei a entender isso, mas hoje eu entendo. Tá bom, mãe, eu sei que a senhora me assiste, não leva como crítica. Ela não gosta que fala que ela tem problema com bebida, gente. Mas tem, viu, mãe? E eu espero que dessa vez a senhora pare de beber mesmo, tá? Voltando aqui no assunto. Por quê, gente? Porque minha mãe saiu muito machucada desses relacionamentos. E até hoje ela tem sim, viu, mãe, problemas com bebida, onde ela consegue sim parar, mas quando ela tem as recaídas dela, de falar assim, vou beber uma cervejinha só hoje. Aí esse hoje vira amanhã, para poder curar a ressaca, vira depois. Mas graças a Deus ela consegue sim se controlar muito. E eu acredito e tenho fé que a minha mãe vai se libertar de uma vez por todas disso.
e que um dia ela vai conseguir se curar verdadeiramente, assim como eu estou buscando a minha cura, eu sei que um dia ela vai conseguir a dela, porque a minha mãe é sim uma pessoa muito machucada, por mais que ela não entenda isso e procure da forma correta se curar, mas eu sei que ela está tentando. E minha mãe é um exemplo muito grande de vida para nós. Eu até me emociono, gente, mas eu não vou chorar, peraí. Enfim, tá, porque ela me assiste. E devido a isso, quando a minha mãe saiu do casamento com meu pai, depois de um tempo, aí minha mãe começou a sair, no começo foi tudo muito bom. Eu via minha mãe ali tão feliz, tão bem, mas era o que ela me mostrava, né? Eu não sabia como ela estava por dentro. Também eu não entendia, gente. Eu tinha o quê? Mãe, corrija aí nos comentários se a senhora conseguir. Eu acho que eu tinha uns 10 anos quando separou do meu pai, por aí, de 9 a 10 anos. E de início, por mais que ela sofreu muita represária na igreja, os irmãos viraram a cara para ela na rua, porque mulher divorciada não era aceitável. Até hoje a gente sofre preconceito com isso. Sabemos, a gente que é da igreja sabemos, mas quem é nós, né? Eu tô indo ali para olhar para o altar, para olhar para frente, não para os lados. Isso não me afasta da igreja, não me atinge, porque eu vi toda a trajetória da minha mãe e, infelizmente, a minha mãe foi muito atingida por isso. Eu não deixo me atingir porque eu uso a história dela como exemplo. Eu estou indo lá para servir a Deus e não aos irmãos. É importante que a gente tenha um bom relacionamento? É, mas cada um faça a sua parte, né? Voltando aqui para o assunto. Então, eu acho que eu tinha uns 10 anos quando ela se separou. E devido a ela não ter tido apoio, devido a ter tirado, porque tirou a liberdade da minha mãe, acreditam? Mesmo ela tendo vivendo um relacionamento inteiro de abusos, minha mãe apanhava muito, minha mãe era traída, minha mãe ia sozinha para a igreja, com nós 4, tudo pequenininha, minha mãe trabalhava muito e ela lutou muito pelo casamento e por fim, depois que ele tentou desviver ela, depois de muita luta, ela se separou e aí ela tiraram a liberdade dela, gente, na igreja, ela não podia. Quando tira a liberdade, eu sei que tem muita gente que não entende, é o seguinte, quando o ministério da igreja conversa, minha mãe conversou, explicou a situação e falou que ia se separar. Então eles mandou ela orar que Deus ia libertar o meu pai. Gente do céu, tá, sem comentários. Não tinha como que você vai orar e esperar ele conseguir completar o serviço? Tá certo. Lembrando que eu não tenho raiva do meu pai também. Tenho mágoa sim, porque eu vi minha mãe sofrendo muito com ele. E hoje em dia ele se faz de louco, de doido e finge amnésia. Mas eu não tenho raiva dele, não. Eu amo meu pai, é meu pai, eu respeito, não tenho raiva. Mas enfim, mandaram orar e esperar. Ela se separou, porque não tem como, gente. É como eu falei nos comentários várias e várias vezes. Você só muda se você quiser mudar. Deus transforma a sua vida caso você permita que Ele entre na sua vida. Deus deu livre-arbítrio para cada um escolher o que fazer da vida. Ele não vai chegar invadindo a sua vida. Ele não vai bater na sua porta e entrar à força. Ele pode até bater na sua porta, mas você escolhe se você vai abrir ela ou se você vai manter fechada. Se você escolheu manter fechada, como que ele vai te invadir? Não existe isso. Deus deu livre-arbítrio. Aí como que a outra pessoa vai ter o poder de fazer com que Deus entre na sua vida e te transforme? Não, você é que tem que querer, entendeu? Aí tá, ela divorciou, foi tirada a liberdade dela. Tira a liberdade, significa que você não pode saudar o irmão lá na igreja, que você tem que chegar antes dos irmãos para não incomodar eles. Resumindo, no português claro, é isso. Sentar no último banco da igreja e sair antes que o culto acabe. Não pode levantar para testemunhar, não pode pedir hino, não pode levantar oração, entendeu? Isso significa tirar a liberdade. Eles tiraram da minha mãe, porque ela se divorciou. E a minha mãe ficou muito triste, de início ela até tentou ir. Então assim, as pessoas acham que a gente que é criança não vê essas coisas, não lembra. Gente, quando é que o ser humano vai entender que quando algo é traumático na vida do ser humano, você lembra pro resto da vida como se fosse ontem, você vive sempre aquela lembrança.
E aí, por fim, no final, a minha mãe saiu totalmente da igreja. Aí a minha mãe, só que aí ela, no começo ela estava muito feliz, muito bem, ela saía, começou a ter amizade, sair com as amigas. Só que minha mãe começou a beber. E eu acho que por ela não ter preparo, por ela estar muito machucada, por ela estar muito infeliz, assim, dentro dela, por ela não ter se curado, se cuidado espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, isso foi uma péssima decisão, porque a minha mãe teve sérios problemas com bebida, até hoje, assim, ainda tem sim um certo problema, por mais que ela não goste que fale, que ela não aceite, mas tem sim. E aí ela antes mesmo de se curar, entrou em outro relacionamento. Então foi a mesma história, relacionamento abusivo, onde a pessoa não respeitava ela, onde a pessoa também agrediu ela. E aí vivendo aquilo, sabe, dentro de casa, então logo foi que o Adalto entrou na minha vida. Minha irmã mais velha também casou cedo, saiu de casa. Eu nunca gostei, viu? Nunca gostei, minha mãe sabe disso, não é falando mal dela hora nenhuma, respeito muito a minha mãe. Eu nunca gostei de ver minha mãe bebendo, eu não gosto, até hoje é uma coisa que me machuca muito, que me causa uma certa revolta, sabe? Eu não gosto de jeito nenhum. E não gosto de ninguém bebendo perto de mim, sabe? Não gosto, gente, isso me desperta algo ruim, sabe? Não ruim, é uma tristeza, eu acho que dá pra entender. E quando é com a minha mãe é pior ainda, ver ela bebendo, porque eu sei aonde vai levar. E tá. E aí minha irmã mais velha casou também, saiu de casa, porque nós não aceitávamos aquela situação de que o marido dela brigava com ela, agredia ela, e aí eles bebiam, e aí era daquele jeito, sabe? Aí na hora que tava bebendo ali, antes, sadia, tá tudo bem, tudo certo, minha mãe sempre muito trabalhadeira. Mas aí chegava fim de semana, ia beber, aí era aquela luta e você não sabia o que esperar. É uma pressão muito grande. Tipo assim, nós cresceu vendo meu pai judiando dela e ver outro homem fazendo o mesmo, então não dá. Então quando o Adalto surgiu na minha vida, pra mim foi tipo assim, uma pedra de salvação. Eu me apeguei a ele muito rápido e foi meu primeiro namorado, meu primeiro relacionamento muito nova, gente. Eu entendo que é errado, mas naquele momento pra mim era uma opção, era uma salvação, era uma saída daquela situação, de ver a minha mãe naquela situação. E eu pensava assim, eu vou ter minha casa, vai ser diferente, a minha família vai ser diferente, minha história vai ser diferente. Eu tinha muito isso na minha cabeça e me apeguei a isso. O Adalto, ele bebia, mas assim, pra mim, nunca transpareceu que ele era um alcoólatra, sabe? Ele era muito trabalhador, me tratava muito bem mesmo, então logo eu me apeguei a ele. Começamos a namorar e aí minha mãe nunca foi de conversar com nós sobre se prevenir, sobre anticoncepcionais, sobre métodos, nenhum. Nunca foi de conversar. Não sei se por não entender bem, né, porque ela também não teve essa criação, não sei. Enfim, logo eu me engravidei. Em questão de uns 6 meses de namoro, mais ou menos, ou um pouco mais, eu engravidei da Laura, minha primeira filha. Hoje ela tem 17 anos. E assim, no meio daquela bagunça, daquela confusão, o Adalto me tratava muito bem mesmo. E eu pensava assim, vai ser diferente a minha história. Eu vou ter um casamento diferente, vai ser tudo diferente. E eu me vi grávida. De início foi muito difícil. Nunca cogitei, gente, nem por um segundo, apesar da pouca idade, de tirar minha filha. Nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre respeitei muito a vida, sabe? Eu acho que pelo fato da minha mãe ter criado nós na igreja, pela luta, por ver os sacrifícios que ela fazia por nós, pela família, sempre dando o melhor dela, sempre fazendo o máximo, sabe? Dando conta de tudo. A minha mãe era muito guerreira e é até hoje. Minha mãe trabalhava de gari nessa época, gente. Ela era gari de madrugada e de dia minha mãe vendia roupa ambulante e fazia doce caseiro para vender de porta em porta. Então minha mãe trabalhava muito para dar conta de sustentar nós 4, era 4 irmãs. Só que assim, eu acho que isso me deixava mais triste ainda, saber que minha mãe, o quão guerreira minha mãe sempre foi, que ela não precisava de homem, principalmente homens que não respeitavam ela, que não valorizavam ela, e mesmo assim ela se ponhava nessa situação. Hoje eu entendo que a pessoa que vive, às vezes ela não vê que está vivendo isso e acha que vai ter mudança e no fim ela só quer ser amada e cuidada. Hoje eu entendo muita coisa que eu não entendia. E
Tanto é que eu não julgo mais minha mãe de jeito nenhum, hora nenhuma. Eu só fico triste mesmo, sabe? De ver minha mãe mal. E não poder ajudar, não saber como ajudar. Então, assim, eu sei que foi tudo muito difícil. E aí não cogitei tirar hora nenhuma. E nós, então, foi assim, chegou, engravidei, falei, não, vamos morar junto. Ele, na verdade, ele falou, não, eu vou assumir minha responsabilidade. Aí ele alugou uma casa. De início eu escondi da minha mãe, porque eu tive medo da reação dela. Minha mãe nunca foi de bater em nós, não. Justamente porque meu pai judiava muito de nós quando ele estava em casa. Meu pai também era do mundo, traía muito ela. Meu pai nunca foi presente na nossa infância. Ele nunca tive um abraço do meu pai, ele nunca permitiu nós encostar nele. Às vezes, assim, criança inocente, quando meu pai estava viajando, a gente sentia falta, por mais que ele não era bom, mas não sei, eu acho que a gente tem essa de sempre querer uma figura paterna, né? Não sei, eu acho que é uma carência que a gente carrega com a gente. E quando ele chegava no portão, a gente ia correndo abraçar ele, eu lembro muito disso, sabe? E ele ponhava a mão assim na frente, tipo, para. E ele não deixava. Ele não deixava e falava assim, para de besteira, menino, brabo, sabe? Para de besteira, para com isso. E não deixava. Então, assim, e aí quando veio a minha gravidez da Laura, né? E aí o Adalto falou, vou assumir a responsabilidade. De início eu escondi da minha mãe descobriu, eu estava com 3 meses, se eu não me engano, de gestação, mas o Adalto já tinha alugado casa, já tinha organizado quase tudo pra gente morar junto. E aí quando ela descobriu, eu não lembro, gente, ao certo se foi eu que contei, eu acho que ela desconfiou e eu fiquei sem saída, eu tive que falar, né? Ou foi o Adalto que falou, acho que foi o Adalto. Ele até ficou lá em casa no dia, sabe? Porque ele ficou com medo dela me bater. E tá. E aí ele ficou lá e a gente contou pra ela só falou assim falou pra ele, você vai assumir sua responsabilidade e você vai assumir ela. Ele falou, não, eu já tô organizando tudo pra isso, minha sogra. Eu até já arrumei tudo, não tem a possibilidade, não passou por minha cabeça nem um segundo abandonar ela. E tá. E realmente eu já tinha alugado casa, já tinha organizado tudo antes de contar pra ela. E aí ficou combinado assim. E de início a minha mãe ficou muito triste. Ela não ameaçou me bater nem nada. Ela teve uma conversa com ele, a gente conversou ali, nós 3 sentados na sala. E ela deixou claro que ele ia ter que assumir, ia ter que me assumir e que ela não ia criar neto. Isso ela deixou claro, sabe? Mas ela ficou muito contrariada, triste. Eu lembro que ela chorou, eu lembro de ver ela chorando algumas vezes. Creio que era por essa situação, né? Porque a vida dela também não era fácil, mas eu acho que é por isso. Ela ficou muito decepcionada. E algumas vezes ela queria sim me induzir. Mãe, eu achei que você que é feio, mas é verdade, eu vou falar. A tirar o bebê. Até então eu não sabia o que era, não tinha nem começado pré-natal nem nada. Sabia que estava, tinha feito o teste de sangue e tudo mais, sabia que era aproximadamente 3 meses. Aí ela queria, né? Minha mãe não entendia bem também que isso era arriscado pra mim, eu acho, não sei. E só que isso nunca passou pela minha cabeça, gente. Nem quando eu descobri e desconfiei que foi no primeiro atraso do meu ciclo, nunca passou pela minha cabeça tirar, nunca mesmo. Apesar da pouca idade, nunca passou por nenhum momento. Eu senti medo, assim, insegurança, pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu era muito nova, mas nunca passou, sério mesmo. E tá, e quando minha mãe descobriu, teve essa conversa e tudo mais, ela ficou muito triste depois ela conversou comigo, o Adalto tava trabalhando, não tava em casa, né? Eu morava com minha mãe ainda nesse episódio, então ele não tava lá em casa. E ela falou, tem certeza, minha filha, filho é muita responsabilidade, muda a vida da gente totalmente, filho não é brinquedo, não é brincadeira. Você tem certeza, você vai parar de estudar, sua vida vai mudar totalmente, você vai abrir mão de tudo isso. Você é muito nova, você é uma criança. E ela até falou que ele teria feito isso pra me segurar, né? Tipo assim, um golpe da barriga ao contrário. Aí tá. Que ele foi irresponsável, que ele devia ter se cuidado, que ele não devia ter permitido isso acontecer e tudo mais. Eu falei, mas a responsabilidade é dos dois, né? Por mais que eu não entendia totalmente, eu não sabia nem o que era anticoncepcional, pra vocês terem uma ideia. Eu não entendia, mas tá, a responsabilidade é dos dois. Ele nunca me obrigou a nada, ele sempre me respeitou muito, ele sempre me tratou muito bem. Então, isso aí eu nunca culpei ele não, nunca passou pela minha cabeça. O Adalto
quando a gente namorava, ele me respeitava muito, me tratava muito bem, ele nunca me obrigou a nada. E tá bom. Aí minha mãe ficou muito triste, teve essa conversa, eu falei, de jeito nenhum. Eu falei, não tem possibilidade de eu fazer isso, mãe, não tem possibilidade. De jeito nenhum mesmo, de tomar algum remédio que faça mal, né, e que cause o fim daquilo. E tá, não aceitei de jeito nenhum, falei, não tem possibilidade. Ela ficou muito triste, eu entendo hoje, como mãe, eu entendo totalmente a reação dela, eu entendo muito, nem sei o que eu faria da minha vida se minha filha aparecesse grávida com 13 anos, Deus é mais. Tá, aí passou, e por isso nós casamos, gente. Mas não foi só por isso não. Pra ser bem sincera, é claro que adiantou as coisas, mas já era uma coisa que nós conversávamos, que o Adalto falava que ele queria sim me assumir, queria sim casar comigo e que ele ia esperar o tempo certo, que eu falava que eu queria estudar, que eu queria esperar a idade certa para casar certinho, sabe? Casar, sempre foi um sonho meu, casar de noiva, tudo diferente, sabe? Porque eu tinha muito isso comigo, que a minha vida ia ser diferente da minha mãe, a minha história ia ser diferente, que eu não ia sofrer igual ela sofreu, que eu não ia aceitar nenhum homem fazer comigo o que o marido dela fez com ela, o que meu pai fez com ela e que os outros relacionamentos fez. Eu sempre tive muito isso, sabe? Que eu ia estudar e que eu ia dar uma vida melhor tanto para ela, tanto para minha família. Gente, meu sonho era ser médica, sabe? Desde criança. Sempre foi. Quando eu estudei mesmo grávida, eu estudei mesmo depois que acabou minha licença maternidade, e eu terminei a escola e sempre foi um sonho, sabe? Eu terminei com 18 anos e eu sempre quis muito, só que não tinha condições também. Mas eu me arrependo assim de não ter tentado, mesmo com os meus filhos pequenos, de não ter ido lá, feito Enem, tentado não sei, para ver até onde eu ia. É um arrependimento que eu tenho, porém é uma coisa que não é um trem que pesa assim, porque no fim a minha família que eu falo assim, meus filhos, a minha família sempre foi mais importante do que qualquer outra coisa para mim, continua sendo e sempre vai ser. Então não me arrependo de nada do que eu fiz para estar perto dos meus filhos, não me arrependo, faria tudo de novo. Meus filhos é a razão da minha vida. E apesar da pouca idade, quando eu tive a Laura, não fui a melhor mãe, longe disso. Tive depressão pós-parto, passei uma gravidez muito difícil, depois que eu fui morar junto com o Adalto. Aí eu vi que ali a bebida dele não era, porque não deu nem tempo de conhecer, né, gente? Não era só eventual, que ele não tinha controle, porque eu achava que ele tinha controle, bebia eventualmente. E na verdade eu não analisei, eu era uma criança na realidade mesmo, hoje eu tenho ciência disso. E eu só queria sair daquela situação, sair da casa da minha mãe logo, ter minha casa. Na minha cabeça eu queria ter paz, eu não queria ficar vendo ela bebendo, ficar vendo os maridos dela humilhar ela, agredir ela, o marido dela no caso na época, né? E eu queria sair daquilo e fazer uma história diferente pra mim. Era isso. É aborrecente, gente. Só que aí, enfim, né, fui morar com ele. E quando fui morar, aí que eu vi onde eu me meti, gente. O Adalto nunca me agrediu fisicamente, nunca deixou faltar nada dentro de casa, porém a presença dele sempre faltou, sempre. Por isso que eu tomei essa decisão agora, gente, sempre faltou a presença dele. Eu passei pela minha gravidez praticamente sozinha, quando ele não estava trabalhando, ou ele estava na casa dos familiares dele, ou estava na rua, ou estava com amigos em boteco bebendo. Então eu passei o resto da minha gestação depois que eu fui morar com ele sozinha e eu vi onde eu me meti, porque eu estava sempre sozinha, sabe? Ele sempre estava bêbado. Nossa, no início do casamento, sério, era difícil um dia que o Adalto ficava sadio. Todos os dias ele bebia, todos os dias ele estava bêbado. Mas agredir, ele nunca me agrediu fisicamente. Com palavras, sim, ele às vezes me humilhava muito, falava muita coisa pesada. E aquilo foi me deixando assim, num estado de depressão mesmo. Onde eu pensava assim, nossa, eu falei tanto que a minha vida ia ser diferente, a minha história ia ser diferente e pra mim tava começando a se repetir o mesmo ciclo que a minha mãe viveu, sabe? E aquilo me doía tanto, e eu grávida, sem entender nada, eu com 13 anos já numa gestação. Eu fiz 14 anos em julho, a Laura nasceu em dezembro, então eu engravidei com 13 anos e durante a gravidez completei 14 anos, entendeu? Então assim, tudo diferente, meu corpo mudando, aquela barriga enorme, os peitos crescendo, cheio de leite, aquele trem, aquela confusão, aquela loucura, e o Adalto
e eu sempre sozinha em casa, me senti muito, muito sozinha, porque eu saí da casa da minha mãe onde era 4 irmãs, e nós sempre dormíamos todas as 4 juntos no mesmo quarto, até mesmo na mesma cama muitas das vezes. E de repente eu me vi ali sozinha numa casa com uma pessoa que eu projetei que era um príncipe na minha vida, que de repente ele também me deixou sozinha, e só quando não estava trabalhando, estava bebendo. Gente, me desculpa, esse barulho é passando carro na porta. Quando não estava trabalhando, estava bebendo, estava na casa dos amigos, e eu ficava muito sozinha, sabe? E ali eu ficava triste, eu chorava demais e não tinha mais pra onde voltar, porque tipo assim, minha mãe deixou bem claro que não ia criar neto. E mesmo se não fosse assim, não cogitava voltar pra casa dela, porque ainda tinha o relacionamento dela daquele jeito, né? Onde o marido dela agredia ela, ainda tinha bebidas. Pensava, pelo menos aqui é minha casa, que eu não vou passar por isso. Ele bebe lá na rua pra lá, ele até chega bêbado, mas eu tô na minha casa, entendeu? Eu tô em paz aqui com a minha filha. A Laura nasceu, minha depressão piorou, tive depressão pós-parto. Hoje eu entendo, na época eu não entendi o que estava se passando. Eu não gostava de dar mamar pra ela, eu não gostava de cuidar dela, e eu me culpava muito por aquilo, eu chorava muito, tinha noite que eu nem dormia, gente. Eu olhava pra ela e eu chorava tanto, mas tanto no berço, e ela tava na hora dela mamar, pra mim aquilo era uma tortura, sabe? Porque a Laura era muito boazinha, Deus é tão bom na minha vida, que até os filhos vêm de uma forma pra te salvar mesmo, sabe? Pra você conseguir. Porque a Laura era tão boazinha, a Laura não teve cólica, a Laura não teve nenhum probleminha em relação ao que bebês costumam ter. Ela era super calma. Pra mamar eu tinha que pôr o telefone despertar de tempos em tempos, ou então eu tinha que marcar no relógio pra estar dando mamar, porque senão ela não chorava pra mamar. Ela era muito calma. Então eu tinha esse controle, essa responsabilidade de saber que eu tinha que amamentar minha filha, senão poderia acontecer algo com a saúde dela. Ela era só um bebezinho afinal. Só que ao mesmo tempo, assim, eu nem sabia o que eu tava sentindo. Eu tinha só 14 anos e eu tava numa depressão terrível, onde eu só pensava em desviver, sabe? Em fazer besteira. Ali o Adalto colocava, sabe aqueles chumbinhos pra rato? Que antigamente usava muito isso. Hoje em dia eu acho que não se usa mais, né? É mais detetização mesmo com a empresa. E ele colocava aquilo pela casa e eu olhava e pensava assim, será que funciona com gente? Olha o nível, gente, que eu fiquei. Será que funciona? Mas aí eu tinha medo de consumir aquilo e ficar prostrada, sabe? Não conseguir o meu objetivo e ficar deficiente, alguma coisa assim. E ao mesmo tempo conseguir meu objetivo e minha filha ficar sozinha no mundo. Porque minha mãe tinha uns problemas com bebida, com aquele casamento onde a pessoa agredia ela. O meu marido, no caso, era alcoólatra, não ia cuidar dela. E tipo assim, eu ficava todo esse dilema na minha cabeça. Então foi muito difícil o início. E só que o intuito desse vídeo foi falar pra vocês porque eu casei com 13 anos e foi tudo isso. Só que minha vida não foi fácil, meu casamento também não foi fácil, não teve agressão física, mas teve a questão de que ele tinha problemas com bebida, nós passamos por isso junto. Ele nunca deixou faltar nada dentro de casa, sempre foi muito dedicado, muito trabalhador, mas depois de início ele trabalhava na usina, morava inclusive aqui mesmo nessa cidade, e ele trabalhava na usina, ele estava todo dia em casa, porém ele chegava da usina e ia direto pro boteco, e chegava em casa bêbado todos os dias, no outro dia ia trabalhar, chegava do serviço e ia beber, depois ia trabalhar, chegava do serviço e ia beber, sempre desse jeito. Inclusive a licença paternidade dele, os 4 dias que ele pegou na época, ele não ficou nem um dia em casa, ele ficou na rua, sabe? Na rua vadiando e bebendo. Eu então na casa de amigo, o dia que ele ficou em casa foi um dos dias e levou a amigaiada pra lá pra beber. E eu lá em recuperação, só ódio. Com aquele bando de pinguço bebendo na minha casa, com o som ligado. Nunca gostei, gente, daquela barulheira, daquele trem. Eu acho que é porque eu saí da casa da minha mãe justamente por isso. Aí aquilo ali eu nunca admiti, nunca gostei. Então ele saía pra beber fora. E é isso, apesar de todos os defeitos dele, uma coisa que eu nunca falei, nunca vou poder falar dele, porque não é verdade, é que ele deixou nós passar falta das coisas. Ele sempre dedicou, ele sempre trabalhou muito, ele nunca deixou passar falta de nada. Ele deixou passar falta da presença dele, do carinho dele, do companheirismo, mas em relação a pagar as contas, a suprir a necessidade da casa, ele sempre fez a parte dele. Só que ele também, hoje, com a maturidade que eu tenho ciência de que algum problema ele tinha, gente. O alcoolismo também é uma doença, né? Inclusive eu passei com isso com minha mãe. Só que eu me meti nisso sem
saber que tava me metendo, entendeu? E depois eu tava lá, pra onde que eu ia correr, né? Nem abri mão da minha família, da minha filha. E outra que eu sempre valorizei muito o casamento, justamente porque eu tinha na minha cabeça que minha história ia ser diferente. Então eu nunca abandonei ele, eu nunca desisti, até porque eu era menor de idade, era muito nova, eu não tinha pra onde correr, não tinha como eu trabalhar para sustentar uma casa, sustentar minha filha, porque hoje eu tenho 31 anos, então na época, no máximo eu ia conseguir fazer uma faxina, às vezes, e tipo assim, a minha filha ia ficar com quem? Eu não tinha rede de apoio, então além de não ter condições ainda, eu sempre tive essa dificuldade de abrir mão de uma família. Pra mim era uma família, eu via ele como um marido que eu ia ter pra toda a minha vida e eu acreditava na mudança dele. Eu pensava, não, nós vai enfrentar junto, uma hora ele para de beber. E eu sempre estive ali, cobrando, pegando no pé dele, que você tem que parar, você tem que parar. E realmente aí demorou muito, depois de uns 8 anos de casamento, 6 anos mais ou menos, ele parou mesmo de beber. De início ele teve algumas recaídas, ficava uma semana, voltava a beber, ficava um mês, voltava a beber, ficava 3 meses, voltava a beber, foi aumentando os prazos de recaída, mas por fim ele conseguiu. Ele fumava também, né, ele era fumante, e não é drogas ilícitas, cigarro, ele fumava, ele também conseguiu parar de fumar, e tá, e eu sempre ali com ele, sempre, nunca desisti, porque pra mim o meu, aí, olha gente, a Laura com 2 meses de vida, e como eu falei pra vocês, eu não sabia nem o que era anticoncepcional, mas quando eu tava grávida da Laura, eu perguntei pro meu médico, né, do pré-natal, como que eu poderia me prevenir para não engravidar de novo, porque um casal não costuma usar preservativo, que é um erro, mas não costuma usar. E eu tinha muita vergonha das coisas, eu não conseguia, tipo assim, chegar nele e falar, eu não quero que você, sei lá, não sei. Ele tocava o casamento nesse sentido de intimidade, eu não entendi. Eu não sabia o que fazer. E aí tá, só que aí eu não queria engravidar, eu tinha essa preocupação de não engravidar de novo. Porque eu estudei mês grávida, eu tava todo com meu psicológico todo bagunçado, né, depressiva. Aí o médico falou, não, tem um anticoncepcional que você pode tomar amamentando. Eu falei, tá, e se eu não me engano o nome era até Micronor, nem sei, não tenho certeza, gente, mas eu acho que era esse o nome. E ele me receitou. E quando a Laura nasceu, eu já comecei logo, já fui na farmácia, peguei e já comecei logo a tomar. Gente, quando a Laura tava com 2 meses, quando acabou meu resguardo, que é 40 dias, né? E quando a Laura tava com 2 meses, eu pensei, gente, mas será que é normal não menstruar? Tá, minha mãe falou que era normal, que tem mulheres que quando tá amamentando não menstruam. Aí eu fiquei preocupada com aquilo, sabe, só no pânico e tomando o remédio direitinho. Quando é fé, passou uns 3 meses e nada de vir, né? Falei, não, vou fazer um exame, senão tá certo. Tá lá, grávida de novo. Fui fazer grávida de novo. Nossa, que tristeza, mal chorei, mas nunca foi opção também tirar não. Aí veio o Daltinho, o Adalto, né, que tem o mesmo nome do pai, que é o meu filho de 16 anos. Enfim, gente, mas tudo na vida da gente tem um propósito. Gente, não tô aqui fazendo apologia a casar cedo, a crianças, porque é criança com 13 anos, ter relacionamento, porque é criança. Porque senão chega na vida adulta, você vê o bagaceiro que vira a sua mente. Não pode. Para ter relacionamento, primeiro você tem que se relacionar consigo próprio. Eu ensino muito isso para a Laura. Primeiro se conheça, primeiro saiba da sua mente, do seu psicológico, se organize, viva feliz com você. Depois você pensa em relacionamento. Então não estou aqui fazendo, é só o meu relato da minha vida. Tomem cuidado, não é, 13 anos é uma criança, 16 anos ainda é uma criança, 17 anos, eu olho para a Laura e eu não imagino a Laura sendo mãe, muito menos casando. Mas primeiro ela tem que se cuidar, se conhecer e viver em paz com ela. Depois entrar no relacionamento justamente para não ser um relacionamento fracassado e começar errado. Então eu não estou fazendo apologia a isso. Mas a minha situação, cada caso é um caso, eu estou contando o meu relato. E hoje, não estou fazendo apologia a você ter filhos cedos, crianças que estão me ouvindo. Mas hoje os meus filhos é o amor da minha vida, é uma bênção na minha vida. Eu sempre tive dificuldade de demonstrar o que eu sinto por eles, sabe? Falar, mãe, te amo, eu tenho orgulho. Eu sempre tive muita dificuldade porque justamente pela vida que eu tive, fui empurrando com a barriga. Mas assim, eles sabem disso, já tivemos algumas conversas, passamos por fases terríveis. Eu aprendendo a ser mãe e eles tendo que aceitar, porque era a mãe que eles tinham.
E hoje em dia, gente, é muito mais aberto, eu converso muito mais com eles, mas, gente, é muito difícil, muito difícil. E eu amo demais meus filhos, sabe? Eu falo pra Laura, né, que se não fosse ela lá atrás na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Porque por olhar ela ali tão inocente, mesmo tendo depressão, mesmo não querendo cuidar dela, não querendo amamentar, eu já contei pra ela, né, essa história. Ao mesmo tempo, o amor que eu tinha por ela era tão grande que doía não querer cuidar dela, doía não querer amamentar ela, doía pensar em desistir e deixar ela, mas eu não sabia como parar de sentir aquilo, mas eu enfrentei, eu não desisti. Foi muito difícil. Hoje a gente sabe que isso é depressão pós-parto, mas na época não se falava muito sobre depressão e eu não tinha uma rede de apoio, eu não tinha ninguém para perceber o que estava se passando comigo, então eu passei eu e Deus e ela. E graças a ela eu tô aqui, porque realmente, muitas vezes eu tive à beira de cometer uma besteira, mas aí eu olhava ela tão inocente, a bichinha nem chorava, gente, tão inocente, assim, sabe, tão frágil, eu pensava, eu não vou desistir, eu não posso, ela precisa de mim. Então é isso, e se vocês quiserem saber da minha história, com detalhes, da minha infância, daí pra frente, depois que eu tive a Laura, como eu superei todas as coisas, como foi o decorrer, eu venho contar pra vocês. Só que eu quero deixar bem claro aqui, gente, não pensem que o Adalto é uma pessoa horrível, porque ele não é. Não é porque eu tô querendo ter recaída, pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque vamos ser maduros, né? E pôr os pingos nos i. O Adalto tinha os problemas dele também, ele tinha um problema com o alcoolismo. Eu acredito de coração que o Adalto deve ter algum problema que ele não consegue conversar com a gente, desabafar. Então, assim, quando a outra pessoa não quer procurar evoluir, não tem como você lutar sozinho por um casamento. Então, ele fez muitas coisas. Gente, o fato dele ter tido problemas, dele ter sido alcoólatra, não anula todo o mal que ele me fez, tudo de errado, todas as atitudes erradas. Não anula, é claro que não anula. Mas assim, e principalmente o fato dele não querer evoluir, dele não querer mudar de verdade. Então isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas que ele não é uma pessoa horrível, ele não é uma pessoa má, ele nunca me agrediu fisicamente, ele nunca deixou faltar nada em casa, do jeito dele ele tentou, só que não foi o suficiente. E aí eu não estou disposta mais a esperar, sabe? Eu ajudei ele a superar tantas coisas como vocês viram aí um pouquinho, né? E eu não estou disposta a continuar, sabe? Tava me magoando muito, me machucando muito, e eu tava num ponto onde ou eu ponhava um fim, ou então eu ia ficar louca mesmo, eu ia voltar para aquele fundo do poço, de onde, quando Deus me tirou do buraco da depressão, eu prometi para mim mesma que nunca mais eu ia me pôr naquele lugar. E eu tava começando a ver que eu tava voltando para esse lugar. Então eu preferi tomar a decisão de findar com esse casamento do que voltar para esse lugar, porque é tão difícil sair disso, é tão difícil. Quem vive isso e quem já viveu sabe do que eu tô falando, que quem sai, gente, nunca mais quer voltar de hipótese nenhuma. Então eu prefiro abrir mão do meu casamento, abrir mão do que voltar para lá, entendeu? Fiquem todos com Deus, deixem aí nos comentários conselhos, dicas, sugestões, perguntas, fiquem à vontade, desde que seja com respeito, tá? Não me importa, pode fazer a pergunta que vocês quiserem, tá? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.